Saúde, estamos de volta. Agora no segundo bloco a gente vai falar de um problema que é o diagnóstico de 2 milhões de brasileiros e brasileiras todos os anos. Todo ano, 2 milhões de brasileiros e brasileiras descobrem que tem a apneia do sono. E a gente vai entender mais a relação da apneia, do ronco. Todo ronco é uma apneia e vice-versa? Vamos entender sobre isso com a fisioterapeuta do sono, a doutora Renata Auríquio, está aqui conosco. Que alegria te receber, doutora. Bem-vinda. Tudo bem? Meu. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui, da gente falar um pouquinho sobre o tema. Exatamente, um tema muito sério, que tem relação direta com a saúde cardiovascular, a saúde do nosso cérebro, do nosso coração, saúde como um todo. E a gente pode dizer, 2 milhões de brasileiros diagnosticados todos os anos. Mas, na verdade, esse número poderia ser até maior, né, doutora? Sim, e acredito que sim, é maior. Na verdade, há até um estudo aí que vai sinalizar para a gente o limite desse diagnóstico, né, o índice do diagnóstico para considerar uma apneia leve, moderada a grave. Então, a tendência é que esse índice ele vá alterar, e aí pacientes que têm apneia leve hoje no diagnóstico, muito provavelmente daqui a um tempo já vão ter uma apneia moderada. Tamanha é a prevalência e tamanha a gravidade da doença. Né? E quando a gente fala da gravidade, da prevalência, do cuidado em descobrir e tratar o problema, a gente está falando exatamente do quê? Por que a apneia afeta o coração, afeta o cérebro? Na verdade, assim, para a gente entender o que é a apneia do sono, né? A apneia obstrutiva do sono, ela vai ser uma parada respiratória. Então, pode acontecer uma parada parcial ou uma parada total da garganta. Então, essa região aqui, a via aérea, ela vai colapsar, ela vai fechar. Então, se essa região fechou, o ar não vai conseguir passar. E aí a gente vai ter uma ausência dessa oxigenação no pulmão, no coração e no cérebro. E aí, pensar assim que é só o oxigênio é muito pouco, né? Porque, na verdade, faltando oxigênio, vai atrapalhar todo o equilíbrio de gases, né, de gás carbônico, de oxigênio, o coração vai ficar mais acelerado, a gente vai desencadear aí uma doença cardiovascular, a gente pode ter tendências às doenças neurodegenerativas, então é uma doença que precisa mesmo de um acompanhamento. A gente está falando da interrupção de um fluxo de oxigênio para órgãos importantíssimos, só por isso já seria algo para um alarme máximo, mas a gente também pode falar mais sobre a qualidade do sono, que é também atrapalhada, a pessoa vai dormir mal. Sim. E a gente sabe que o sono, a gente sempre fala aqui, o sono está relacionado com qualidade de vida, com processo de emagrecimento, processo de limpeza do próprio organismo. Sim. É muito problema que a apneia do sono causa, doutora. Verdade. E antigamente a gente não considerava o ronco, né, como um sinal grave da doença. Né? O ronco é um sinal, ele vai mostrar que algo está errado ali. Então, o ronco, o ar está tentando passar, vibra, então a gente vai entender ali que tem uma obstrução. A doença, a apneia do sono em si, ela vai gerar todo esse desconforto do paciente no momento de dormir. Pensa que você, ao descansar, você está cansando mais. Seu corpo está lutando ali para sobreviver, é literalmente isso. Então, enquanto você tinha que estar relaxado, descansando, seu coração está trabalhando mais, seu corpo está exigindo mais para te manter desperto, né? Na verdade, para permitir que você acorde no dia seguinte. Né? Então, ele tenta manter aquele equilíbrio ali durante o sono. É muito comum, você estava pontuando aí, os pacientes que têm apneia, eles despertam, né? Então, na hora que você está dormindo, imagina, sua garganta fecha, você está sem ar, você vai... Aí o paciente acorda, né, ansioso, cansado, senta na beira da cama, fala, nossa, tive um pesadelo. E, na verdade, é um reflexo protetor. Né? O corpo está falando, ó, acorda, porque nós vamos ter um piripaque, acorda que o negócio está ficando sério. E tem alguma relação com sonhos agitados e apneia do sono? Sonhos? Assim, o paciente relata isso? A senhora falou aí pesadelo, tem alguma relação? Sim, geralmente assim, os pacientes eles relatam que estão afogando, né, que estão num acidente, que estão sendo sufocados, então tem muita relação com isso. Né? Mas a questão do sonho, como ela acontece numa outra fase do sono, a gente tem que entender um pouquinho dessa arquitetura, às vezes não tem tanta relação. É porque às vezes não chega nem na fase do sono que proporciona... Acontece. Olha quantas coisas, quem tem apneia deixa de sonhar com Paris, com Nova York. Não é? Né? Com a casa nova. Viagens fantásticas, Isso porque mesmo. A apneia do sono nem permite esse estágio, né? A chegada nesse estágio. E, na verdade, a gente não vai nem sonhar, nem realizar, né? Nem realizar, porque não vai ter energia quando acorda, né? Sim. E tem todo um folclore, né, em torno do ronco.
até engraçado, fulano ronca, o trinca-ferro aí roncando, o expresso Aí tá roncador cansado. tá subindo a serra. Pá, 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 pá. Aliás, essa é uma característica da apneia, aquele ronco, pom, 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 pom. E de repente para, né? Seria uma dica que a gente pode dar aí, o tipo de ronco que identifica a apneia? Na verdade, assim, é um sinal. Um Opa, sinal. tem alguma coisa errada. Preciso de procurar um médico, preciso de procurar um especialista para me ajudar. O que eu tenho que fazer? Porque a gente tem que entender que o ronco não é algo bom. Né? Se está roncando, está errado. Se está acordando durante a noite, está errado. Se está levantando para ir ao banheiro com muita frequência à noite, está errado. Então, o sono é feito para descansar, para relaxar. Então, entender, né, fazer essa avaliação, né, esse entendimento de como que está o padrão do seu sono, a qualidade do seu sono, como que você está acordando durante o dia, você está acordando cansado, você está desanimado, estou dormindo à tarde, mas é porque eu estou muito sobrecarregada, estou trabalhando demais, minha esposa está falando demais, meus filhos não param de me chamar, então eu tenho muito sono durante o dia. Vamos avaliar? Vamos entender se é realmente uma sobrecarga do dia ou se é o sono que está de má qualidade? Sim, então já temos aqui algumas dicas importantes para a gente investigar a possibilidade de apneia. Ronco é durante a noite, qualidade do sono também prejudicada, muito sono durante o dia, né, Sim, doutora? sim. Mas todo ronco é uma apneia? Não, não é. Pode ser só um estreitamento da região mesmo superior, né? Às vezes um nariz mais entupido, tem a criancinha que ronca, né, que está ali com uma congestão nasal, que às vezes com o exame não vai ser diagnosticado a apneia do sono. Então, não necessariamente todo ronco está relacionado à apneia. Mas a apneia está relacionada ao ronco? Mas a apneia está relacionada ao ronco. Ah, sim. E aí, como é que a gente caminha para o diagnóstico? O que é preciso fazer para cravar o diagnóstico de uma apneia? Então, a primeiro momento, a gente procurar, né, por um médico, de preferência um médico especialista em sono. Então, pode ser o neurologista, pode ser o otorrino. Hoje tem várias especialidades aí focadas no sono. Pontuar, né, sobre a qualidade do sono, sobre os desconfortos, porque muitas vezes essa pergunta não vem até nós. Né? A gente tem que levar isso até o médico, até o profissional, até o fisioterapeuta. E aí, a partir disso, vai ser pedido o exame de polissonografia. O exame de polissonografia é aquele exame que a gente vai fazer a noite toda no laboratório do sono, vai dormir e a gente vai ter o retrato do sono. Então, a gente vai entender que horas que dormiu, que horas que acordou, se o sono está bom, se o sono está ruim, se teve apneia, enfim, a gente vai ver tudo aquilo ali. Dado o diagnóstico da apneia do sono, esse paciente vai retornar ao médico e aí ele vai conduzir para o tratamento. E aí o tratamento padrão ouro é o uso do CPAP, mas não é exclusivamente o uso do CPAP. A gente tem outras possibilidades aí. A gente vai falar do CPAP, é uma sigla americana de um aparelho que literalmente resolve o problema, né, doutora? Tira com a mão, né, o problema. Exato. Porque eu queria falar um pouco mais sobre esse diagnóstico e falar, assim, por exemplo, muitas pessoas, né, atrapalham o sono da companheira, do companheiro, Sim, né? sim. Mas quem mora sozinho não tem essa questão aí, essa prerrogativa, né? Sim. Como é que pode se observar isso? A gente fala, né, que a esposa, quando vem à consulta, é ótimo, né? Porque ela fala, nossa, ele está roncando, é o ronco testemunhado, né? Ele está roncando demais, eu estou com insônia. Na verdade, ela não quer tratar o marido, ela quer tratar a insônia dela. A insônia dela por causa do sono que... A mulher entra na menopausa, tem insônia. O homem vai ficando mais velho, vai ganhando mais peso, vai tendo apneia. Então, e inclusive isso é um dos fatores para divórcio. Né? A apneia do sono não tratada é um dos fatores para divórcio. Isso, assim, tem alto índice. E costela quebrada. E costela quebrada, e soco, olho roxo, né? Mas, na verdade, para aquele que mora sozinho, é importante ele ter exatamente, como a gente pontuou, a observação do sono. Como é que está o seu despertar? Eu não estou desanimado, desenvolver uma depressão, ter esse conhecimento do corpo, né? Porque ele não vai ouvir o ronco, né? Às vezes ouve, né? Será? Não ouve, não? Às vezes ele fala, acorda assustado, né? Sim. Mas acho que ele vai acordar, despertar ali no meio do ronco, pode ser. Mas acho que ir avaliando essa questão. Muitos pacientes agora pós-Covid
eles têm procurado muito esse diagnóstico exatamente por essa questão. Nossa, eu estou muito cansado, está difícil de enfrentar as atividades de casa, as atividades de trabalho, o que será que está acontecendo? Conseguiram ter uma percepção melhor dessa qualidade. E a gente falando também sobre a apneia, o diagnóstico, ela está relacionada também com problemas cardíacos, problemas até intestinais também, o refluxo, a gente falou do... Sim, bem pontuado. Como sintomas, né, da apneia do sono, então aquele paciente que tem apneia do sono, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar a alteração da memória, alteração da concentração, vai ter o refluxo, que é aquele retorno, assim, né, aquela sensação ruim, isso decorrente da apneia. Pode ter ressecamento oral, levantar muito à noite para ir ao banheiro, muitas doenças, porque diminui muito o sistema imunológico, né? Essas células imunológicas ali para proteger o nosso corpo, se a gente não dorme bem, elas não são produzidas adequadamente. Então isso também interfere. Depressão, diabetes, ganho de peso, irritabilidade. Nossa, e aí a gente vai embora. Infinita. Pressão alta. Me chama muita atenção uma doença tão séria, com tantas comorbidades aí relacionadas, ter um diagnóstico tão abaixo do esperado, porque sempre os médicos ligados à medicina do sono falam isso, né? Cardiologistas poderiam diagnosticar mais, clínicos gerais poderiam diagnosticar mais, até um ortopedista pode avaliar uma apneia do sono, né, doutora? Sim, e isso é a nossa dificuldade, de plantar essa sementinha em todos, né? Então, todas as especialidades médicas podem avaliar, o cardiologista, quando ele recebe esse médico no consultório, está hipertenso, está tomando já 3, 4 tipos de medicamento e não consegue baixar essa pressão, está obeso, né? Então, vamos investigar, vamos colocar o CPAP. A questão da obesidade, o paciente, quando ele se prepara para uma cirurgia bariátrica, quando há indicação da cirurgia bariátrica, a gente orienta o uso do CPAP pré-cirurgia. Então, esse paciente ele vai usar o CPAP antes de fazer a cirurgia, para melhorar a ventilação, para melhorar a oxigenação e se preparar para o bloco cirúrgico, vamos dizer assim. Ele vai perder peso usando o CPAP e depois a gente vai fazer o exame de novo e ver se aquela apneia melhorou. Vamos falar do CPAP, então. A doutora trouxe o CPAP. Pode pegar, por favor, doutora? Sim. O CPAP é essa máquina, né, ligada na tomada, bateria também. Tem gente que leva até no avião, né? Porque é um casamento, né? É um casamento, né, doutora? Como é que ele funciona? Uma vez em atendimento, eu comentei, falei assim, entregando para o paciente, eu falei assim, ó, esse daqui agora é a sua esposa. E aí ele estava do lado com a esposa. Não, é legal, esse aqui é só mais um equipamento. Vai ser o novo filho, né, o caçula da história, a pessoa né? fala assim, nossa, cadê a máscara também trouxe? Vamos ver assim. Eu conheço algumas pessoas que usam e falam, né, da primeira vez, falam, não vou conseguir dormir, não tem jeito, não vou conseguir dormir com isso. Mas depois a pessoa descobre, eu não vou conseguir mais dormir sem isso. Tem os equipamentos que são menorzinhos, né, e a grande dificuldade hoje é isso, o paciente entender que isso vai fazer parte do dia a dia dele. Então ele vai ter que usar o CPAP, se ele dormir durante o dia, ele vai usar o equipamento, e durante a noite, porque ele tem a apneia do sono, não é a apneia da noite. Então, na soneca do dia também está fazendo esse fechamento e está tendo esses riscos cardíacos. E aí ele coloca, posso tirar aqui? Pode ser aqui? Vou tirar a máscara aqui, vou colocar. Coloca-se, ela é bem anatômica, né? E aí tem um cabo de comunicação com a máquina, né? Isso. Fica aqui. Dá para movimentar, né, durante a noite, vira o rosto para lá e para cá. Para dormir normalmente, né, doutora? Sim, precisa, né, de dormir normalmente, porque senão depois começa a ter dor na coluna, dor na lombar, dor na região cervical, isso tudo vai atrapalhando muito essa... Deixa eu mostrar aqui a distância do cabo. Isso. Essa aqui? Isso. Eu imagino que deve ter outras regulagens, né? Isso, aí tem uma outra conexão que a gente coloca nessa máscara, e aí a gente vai... pontuar. O tamanho é um tamanho bom. E como é que ela vai funcionar, a máquina? CPAP é C-P-A-P. Isso. Pressão positiva nas vias aéreas, né? Em inglês, né? Se a apneia fecha a garganta, o equipamento ele vai abrir essa garganta para permitir a passagem de oxigênio. Se eu tiro o CPAP, eu vou estar fazendo as paradas respiratórias. Então, eu costumo dizer que não é um tratamento, é um acompanhamento.
porque uma vez com a apneia a gente vai ter que usar o CPAP, ou se tiver outras estratégias, outras formas de tratamento. Mas se a escolha for o CPAP, a gente vai ter que manter o uso. Mas e quando o paciente emagrece? Sabe que a perda de peso, e quando a gente reavalia no exame de polissonografia, é o único fator reversível? Então, o paciente tem apneia do sono porque é multifatorial. Fator genético, anatômico, estrutural. A questão do sobrepeso, ele está com uma apneia, perdeu peso, a gente repetiu, bem provavelmente ele não vai precisar mais de fazer uso do CPAP. Sim, sim. E nem precisa perder muito peso, não, né? Às vezes, uns 10%, a gente sempre fala aqui de pequenas reduções e grandes resultados. Sim, com certeza. De 10% a 12% do peso inicial, às vezes a gente já consegue ter um resultado positivo, mas precisa de ser reavaliado. Precisa de ser. E eu acho que quem está acompanhando a gente aqui agora pode estar pensando, eu vou comprar um amanhã. Não é bem assim, né? O equipamento de CPAP, geralmente o paciente fala, eu quero máscara X porque ela é menorzinha, ela é mais leve. O meu vizinho usa máscara Y, ou não vou usar o equipamento porque a minha tia não usou, não gosta, aquele negócio, vou ficar dormindo aquele tempo todo com isso. É um tratamento individualizado. É como a dosagem de um medicamento, né? Você precisa da pressão ajustada para a sua necessidade, assim como a máscara. A máscara vai ser selecionada de acordo com a sua respiração, de acordo com a forma com que você dorme. Eu durmo mais de lado. Então, será que essa máscara fica legal? Eu mexo muito na cama. Será que essa máscara não vai sair da posição? Como é que você respira? Pela boca, pelo nariz? Então, a gente precisa de uma avaliação bem criteriosa, um acompanhamento bem próximo do paciente, para que ele consiga adaptar. E aí depois a gente ouve dele, né? Não vou mais separar, vou usar o CPAP o resto da vida, porque ele ficou bem adaptado. Companheiros e companheiras vão gostar muito, né, do CPAP, né? O casamento é um trio, né? Sim, um casal de 3, porque o CPAP entra dando muita qualidade de vida para esse casal, né? Sim. A gente costuma dizer que aquele paciente muito grave, não tratado, quando ele dorme com o equipamento, passando aí 10, 14 dias, ele já acorda bem disposto. Né? Já sente a diferença, já tem melhor disposição, já vê a reparação mesmo do corpo. Então, a necessidade de manter o uso do equipamento, ela é contínua. Não é barato, né? Não é barato. É um tratamento, eu digo, muito caro. Eu acho assim, dentro, né, da nossa realidade socioeconômica, é um tratamento caro. Tanto do diagnóstico, tanto do acompanhamento e tanto da durabilidade, né, disso. A gente sabe que a indústria ela orienta troca de acessórios, troca da máscara, isso dentro de um período de 6 meses, 1 ano, então tem que ter essa regularidade. A gente tem que fazer, Renata, se orienta a fazer? Bom, eu não vou falar com todo mundo aqui, você tem que comprar agora com 2 meses, tem que comprar com 2 meses. Não, tem que caber dentro da realidade. Eu acho que o que é importante é usar, é importante adaptar. Né, e a gente encontrar qual que é o melhor. E existem várias marcas no mercado. Sim, sim. A gente tem que encontrar uma que atenda a necessidade clínica e a necessidade financeira. Mas ela é vendida sob prescrição médica ou a recomendação é que exista um acompanhamento médico? Então, vamos lá, repete sua pergunta. Ela é vendida sob prescrição médica ou ela tem a recomendação de uma orientação médica? Ela tem a recomendação médica. E, na verdade, hoje a gente já tem aí plataformas que fazem venda online. Né? Então, você não precisa dessa prescrição para a compra. Essa prescrição vem mesmo como uma orientação. Então, a partir do momento que se tem o diagnóstico, vai fazer a prescrição orientando o uso, e aí, a partir disso, o paciente ele precisa de procurar o fisioterapeuta do sono, ele precisa de procurar, né, o profissional especializado em sono, se a gente pode dizer assim, para conseguir direcionar os ajustes do equipamento. Porque às vezes a gente olha e fala, tá tranquilo, eu vou colocar a máscara e vou dormir. Aqui a gente ajusta tempo que vai iniciar o sono, quanto de pressão que a gente vai mandar, sim, quanto tempo que isso vai durar. Faz todo sentido que tenha necessidade de uma orientação, sim, né, doutora? E isso interfere diretamente no seu sono, no padrão do seu sono. E um tratamento mal direcionado, a gente pode causar consequências mais à frente. Então, a gente pode piorar esse quadro do paciente, piorar a condição cardíaca, piorar a condição da apneia. Então, precisa de ser bem alertado o acompanhamento. O diagnóstico é feito única e exclusivamente pela polissonografia? Sim. Somente a polissonografia que faz o diagnóstico para a apneia do sono.
Mas o tratamento não é exclusivo com esse equipamento. Tá. A gente pode fazer, pode ter o diagnóstico da apneia, mas pode ser direcionado para uma cirurgia, da via aérea, né? Às vezes está estreitinho ali, consegue abrir um pouquinho essa região. Pode ser colocado o aparelho intraoral, que é uma plaquinha, e aí tem que procurar pelo dentista do sono. Então tem o dentista do sono, que também é direcionado para essa área, só para dar esse suporte nessa questão da apneia. E a parte do equipamento da pressão positiva, direcionado para o fisioterapeuta. Mas a apneia do sono tem que necessariamente passar pela polissonografia. Sim. A minha dúvida sempre foi essa, sempre que eu tenho grandes amigos queridos lá de São Paulo que são especialistas no sono, a gente já falou de alguns, né? Dr. Caio Bonadio, doutora Dalva Poiares, Dr. Geraldo Lorenzi, né? É muito desconfortável fazer a polissonografia. Como é que você vai dormir de forma satisfatória com tantos cabos ali, tudo ligado, linkado? Não teria uma forma mais prática? Você acha que a gente vai... Eu sei que é a única forma, mas a senhora não acha que a gente vai evoluir para algo mais prático que possa ser feito tem um retrato do sono real que a gente tem em casa? Nós temos, na realidade, 4 tipos de exame de polissonografia. Então, a gente tem o tipo 1, o tipo 2, que é esse, né, que assusta mais, aquele tanto de cabo e fio, onde a gente tem mais canais. Então, para alguns casos, é importante que seja direcionado esse tipo de exame. Então, paciente com problema do coração mais grave, já tem um histórico de AVC, já tem alguma outra comorbidade que esteja associada, que alerte o médico, às vezes ele quer investigar mais detalhadamente e aí vai direcionar para a polissonografia tipo 1, que é no laboratório. E aí uma noite só desconfortável, mas a gente consegue pegar ali aquelas curvas, está tudo bem. Mesmo que não durma toda a noite, alguma coisa já vai dar para perceber? A gente consegue sim. Mas em relação, a gente tem a polissonografia tipo 3 e a tipo 4. A tipo 3 ela é feita em casa e a tipo 4 já a gente pode falar que é uma poligrafia ou uma oximetria noturna, que é um aparelhinho muito prático, que a gente usou muito na pandemia, que a gente é o Biologix também chamado, não, é o nome do aparelho, né? E aí o paciente vai colocar no dedo como oxímetro, e aí através do aplicativo do celular a gente consegue também ter esse acompanhamento. Mas precisa de ter um cuidado, né? Para qual tipo de paciente que a gente vai direcionar. Eu particularmente uso muito para acompanhar. Então o paciente usa, vamos ver como é que está o sono, como é que está a apneia, como é que está a oxigenação, vamos fazer o Biologix. Paciente já idoso, né, acamado, às vezes em instituição de longa permanência, aí a gente coloca o Biologix também. O que é importante, assim, não vamos deixar de tratar o paciente. Sim. Algum recurso a gente tem que encontrar. E a gente tem recurso. Sim. Alguma forma vai ter que ser encontrada ali para avaliar, para ver. Sim. Hoje, esses relógios inteligentes aqui, né, tipo que marcam passo, marcam queima calórica, eles também orientam no sono. Eu não estou dizendo que ele vai substituir. A minha pergunta ele serve de orientação para algum caminho, esse relógio que marca o sono? Ajuda bastante. Tem muitos casos que chegam até mim e falam assim, nossa, eu estou vendo aqui, não estou dormindo bem, olha, meu relógio sinalizou aqui, aí foi por isso que eu procurei o médico. Acho que são pessoas mais atentas a essa questão da tecnologia, a esse interesse. Às vezes já praticante de alguma atividade física, às vezes em busca assim, de uma melhoria mesmo na condição física específica, aí procura, né, recorre a isso. Recebi uma vez um caso de um atleta, e aí ele não conseguia, né, ter bons resultados na competição. Ele falou aqui, por favor, avalia meu sono. Ele falou, tem alguma coisa errada comigo, avalia meu sono. E aí 22 anos. E pelo relógio, ele te mostrou pelo relógio. E aí ele recorreu a médico do esporte, fez o pedido da polissonografia, e aí agora a gente está em uso do CPAP. E com respostas muito positivas. Imagino que não seja uma pessoa obesa. Não, é jovem, né? Nadador, então... Por que a apneia? Ele tem apneia? Tem a apneia do sono e, na verdade, no caso dele, seria mais por uma questão estrutural, né? Que pode ser um estreitamento dessa região, posicionamento da mandíbula, que interfere muito na passagem de ar. Que é um caso mais raro? Normalmente está mais associado à obesidade ou nem sempre? Não.
Acho que é isso que a gente tem também que desmistificar, né? Mas não está no sobrepeso, né? Nossa, mas está legal aí da saúde. Como que você tem apneia? Não tem apneia, tem a resistência do paciente, né? E não especificamente questão de sobrepeso. Não vou dizer muito ao contrário, mas a gente tem pacientes cardíacos graves, uma estrutura física boa, mas que precisa de usar o CPAP por causa de risco, né? De infarto. Sim. E eu acho que a mensagem que fica, né, doutora, é que o ronco é um sinal de alerta. O ronco, ele está dizendo que alguma coisa está disfuncional ali, né? O ronco a gente precisa de avaliar e eu acho que o que a gente tem que reforçar é de ter esse cuidado com o sono, com a saúde e a qualidade do sono. Hoje a gente já sabe que dormir bem proporciona a gente a longeviver, né? Vi até que tem vocês vão fazer uma proposta, uma campanha? Como é que chama? Um programa especial no auditório do Mater Dei? Do Mater Dei, com os 50 mais, falando sobre longevidade. Nós vamos viver mais, com certeza, só que a gente precisa viver com mais qualidade também, sim, né? Eu vi a questão lá do hospital e aí me chamou exatamente isso, né? Hoje a gente tem a questão do mais 60, né? Agora os mais 50. E o que é importante? Entender o sono. O sono de qualidade leva a gente à longevidade. Então, dormir bem, a gente vai ter melhor disposição, melhor memória, mais concentração, diminuir os riscos de doença cardíaca, diminuir o risco, né, dessas doenças como Alzheimer e Parkinson. Então, chegar aos 80, 90 com saúde, a gente precisa de cuidar do sono. Dormir bem. Muito obrigado, doutora. Sucesso, boa sorte. Obrigada. Valeu. Obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Olha, nosso WhatsApp aí, é o 31 99791 5990. Até a próxima. Saúde!